Hoje, vamos explorar 3 histórias de crimes em que suas vítimas apareceram em fotos assustadoras pela última vez. Em 2015, Cheyenne Rose Anthony e sua melhor amiga Brittany Gargol, ambas com 18 anos, fizeram algo que todo mundo faz: elas tiraram uma selfie. O que não sabiam é que mais tarde, essa imagem voltaria para assombrar uma delas. A selfie mostra as amigas posando juntas. Cheyenne, no lado esquerdo, está sorrindo e segurando o celular, e Brittany também sorridente. Afinal, elas postaram essa foto no Facebook pouco antes de saírem para se divertir. A história conta que as duas acabaram pulando entre os bares no centro de Saskatoon. Em algum momento durante a noite, Brittany aparentemente conheceu um homem. Eles se deram bem e no final da noite Brittany decidiu ir embora com ele. Algum tempo depois que Brittany e Cheyenne se separaram, Cheyenne decidiu usar a mídia social para voltar a entrar em contato com a amiga. Ela postou no Facebook perguntando para onde ela tinha ido. "Onde você está, Brittany? Espero que você volte para casa em segurança. E eu preciso do meu telefone. Te amo." Ela nunca recebeu uma resposta. Esta é a primeira reviravolta do caso, mas eu nunca poderia ter previsto o resultado. Nas primeiras horas da manhã seguinte, um motorista estava descendo a Valley Road, perto do aterro sanitário de Saskatoon na periferia sul da cidade, quando ele percebeu algo peculiar na beira da estrada. Ele parou o carro e saiu. Quando ele se aproximou, ele percebeu que era o corpo de uma jovem. Ela estava deitada de costas sem sapatos. Preocupado, o homem verificou se havia algum sinal de vida, mas horrivelmente, ele descobriu que ela já estava fria e não estava respirando. Quando ele viu seu pescoço e as marcas lá, ele percebeu que ela estava morta, e provavelmente foi estrangulada. O homem, claro, chamou a polícia, e uma investigação foi iniciada para encontrar a identidade da jovem. Sorte para a polícia, ela tinha tatuagens distintas, e eles divulgaram fotos para o público em uma tentativa de combinar um nome com o cadáver perturbador. Uma mulher se adiantou e disse que estava preocupada que o corpo pertencesse à sua amiga, Brittany Gargol. Os investigadores começaram a juntar as pistas para entender o que aconteceu com ela. Eles utilizaram a mídia social da garota, e tudo parecia apontar para o homem misterioso com quem Brittany havia saído do bar. Mas não foi isso que realmente aconteceu. A história real é muito, muito mais sombria. É aqui que fica uma loucura. Os investigadores foram até Cheyenne para pegar seu depoimento. Afinal, ela era a melhor amiga de Brittany e provavelmente uma das últimas pessoas a vê-la viva. Ela, preocupada, diz à polícia: "Sim, nós estávamos juntas naquela noite, e depois fomos para o bar e depois uma festa em casa, e por último, fomos ao Colonial Pub and Grill. Foi aí que Brittany pediu a um cara um isqueiro, e meio que o convidou para nos acompanhar. Mas depois disso, foi deixada no farol, um abrigo, porque eu queria visitar meu tio, e nunca mais vi Brittany depois disso." A história dela parecia ser verdade e Cheyenne foi muito acessível, até mesmo colocando seu tio no telefone com a polícia para corroborar sua versão dos fatos. Quase tudo foi verificado. Mesmo assim, os investigadores fizeram sua devida diligência e procurou amarrar esta ponta solta, verificando 2 vezes a linha do tempo de Cheyenne. Com a filmagem de vigilância feita no bar, ela disse que elas visitaram o bar por último, e foi quando eles viram algo, ou melhor, é o que eles não viram. Eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio de Brittany ou Cheyenne no estabelecimento. Os investigadores ficaram surpresos. Será que a doce adolescente que eles acabaram de falar sabe mais do que ela estava deixando transparecer? Eles verificaram as filmagens de segurança do abrigo do farol. Cheyenne e seu tio também nunca se encontraram naquela noite. De repente, eles começaram a duvidar da história de Cheyenne. E essa suspeita marcou o começo de uma investigação de 2 anos, para solucionar os eventos complicados daquela noite escura. Foi a selfie inocente que as duas tiraram, e postou apenas 6 horas antes da descoberta da morte de Brittany. Isso finalmente quebrou o caso e foi a chave para desvendar a verdade. Quando o corpo de Brittany foi descoberto, algo estava por perto.
Mas, na época, ninguém pensou muito sobre isso. Era uma faixa preta. Um cinto que mais tarde se acreditou ser a amosada para estrangulá-la. E aquele cinto distinto, trançado e grosso, era terrivelmente familiar. Esse mesmo cinto era o da foto que as meninas tiraram no início da noite, e foi usado por Cheyenne. Lá está, bem no canto da foto. Então, o que realmente aconteceu naquela noite? Bem, infelizmente ainda não faz sentido, até hoje. As amigas passaram a noite bebendo, e na maioria das vezes, elas se divertiram. Mas isso não durou. Em algum momento durante a noite, o álcool que as duas estavam consumindo parou de encorajar suas risadas e, em vez disso, alimentou uma discussão. Britney nunca conheceu um homem e foi embora com ele. A postagem no Facebook que Cheyenne fez para Britney naquela noite foi uma tentativa de encobrir seus rastros. E ela usou a mídia social para criar uma teia de mentiras que manteve os investigadores à procura de um suspeito diferente. No final das contas, foi uma dica para a polícia de uma testemunha que alegou que Cheyenne confessou o impensável. Alegadamente, ela apareceu na casa da testemunha e confessou histericamente como ela machucou sua amiga, batendo e a estrangulando. Mas que tipo de argumento poderia levar alguém a matar seu melhor amigo? Nós não sabemos. Cheyenne diz que não se lembra de estrangular Britney, mas ela não contesta que a matou. Cheyenne foi inicialmente acusada de assassinato de segundo grau de sua melhor amiga, Britney Gargol. Mas no julgamento de 2018, ela se declarou culpada de uma acusação de homicídio culposo, sendo condenada a 7 anos de prisão. Olhando para a foto, acho tão estranho ver Britney sorrindo feliz, após ter ajudado sua amiga a decidir qual arma seria usada para matá-la. A próxima última foto que estamos explorando é aquele que captura um momento de deleite, como uma aventura que está prestes a acontecer, mas agora se tornou um lembrete assustador de uma vida interrompida muito cedo. Kim Isabel Fredrika Wall era uma jornalista freelance sueca de 30 anos, com uma carreira promissora pela frente. Até 2017, já havia realizado publicações em The Guardian e The New York Times, e até ganhou prêmios por seus relatórios. Um dos próximos empreendimentos de carreira de Kim foi entrevistar o inventor dinamarquês e empresário Peter Madsen. No início de 2017, ela havia solicitado uma entrevista com ele, mas Madsen não concordou. Como um pouco excêntrico, em agosto, Madsen convidou Kim para entrevistá-lo sozinho em seu submarino caseiro, o C-3 Nautilus. Kim concordou, mas só planejava estar lá por 2 horas, pois ela e seu namorado estavam dando uma festa de despedida para comemorar a mudança planejada para Pequim, no final daquele mês. Em 10 de agosto, Kim embarcou no submarino, e esta foto foi tirada. Nele, Kim sorri em pé, com a parte superior do corpo acima da escotilha da torre do submarino. Ao lado dela, olhando por cima do ombro, é Peter Madsen. Kim estava aparentemente com medo de entrar no submarino, de acordo com o namorado dela, mas apesar disso, ela foi assim mesmo. Peter Madsen era uma semi-celebridade na Dinamarca. E não era em seu submarino que Kim estava interessada, mas em sua ambição de construir um foguete para lançar ao espaço. Eu ainda estou viva, aliás, ela mandou uma mensagem ao parceiro. Mas eu vou descer agora. Eu te amo. Ele trouxe café e biscoitos. O namorado da Kim ficou preocupado, pois havia mandado diversas mensagens que não foram respondidas, e Kim também não foi à festa deles. Ele relatou o desaparecimento de Kim após meia-noite. Embora seu submarino tenha sido avistado por volta da meia-noite, ele não tinha rastreamento por satélite, e as autoridades não conseguiram entrar em contato com Peter Madsen até a manhã seguinte. Finalmente, foi avistado de um farol às 10h30 do dia 11 de agosto. Um helicóptero de resgate comunicou-se com Madsen pelo rádio, e observou enquanto o submarino afundava em 30 segundos. Madsen foi recebido por um grupo de repórteres, e descreveu os momentos finais do submarino,
culpando o tanque de lastro pelo seu afundamento. Posteriormente, a polícia diria que o naufrágio do submarino foi supostamente consequência de um ato intencional. Inicialmente, Madsen afirmou que havia deixado Kim após a conclusão da entrevista. Mas não foi esse o caso. Algo sobre o dano ao submarino foi suspeito para as autoridades que salvaram Madsen, e eles logo suspeitaram que ele havia afundado intencionalmente o navio. Mas por que Madsen destruiria seu próprio submarino? E onde estava Kim Wall? O navio foi finalmente erguido e não havia evidência de Kim a bordo. No entanto, o comportamento calmo de Madsen e sua narrativa prática dos eventos da noite foi estranha. Madsen contou várias histórias diferentes, mas nenhuma fez sentido. É provavelmente por isso que ele ficou sob suspeita. Em primeiro lugar, junto com o fato de que o submarino nunca atracou depois que Kim embarcou. Portanto, não importa o que ele disse, nada poderia explicar como Kim poderia ter saído do submarino, se o submarino nunca voltou a atracar. Por causa disso, Madsen foi rapidamente preso após seu resgate. Após uma audiência judicial em 12 de agosto, a polícia revelou que Peter Madsen havia feito um novo relato dos acontecimentos, que foi finalmente divulgado em 21 de agosto. Madsen havia dito a eles que havia ocorrido um terrível acidente a bordo. Kim foi acidentalmente atingida na cabeça pela escotilha de 70 quilos do submarino. Ele então largou o corpo dela em algum lugar na Baía de Koje, cerca de 50 quilômetros ao sul de Copenhague. Inicialmente, ele foi acusado de homicídio culposo, como a polícia suspeitou que o destino de Kim tinha sido um acidente infeliz. Madsen mudou sua história novamente para corresponder a esta suposição. Mas logo mais evidências chegaram à praia. Não havia sinal de Kim. Demorou quase 2 semanas para que a morte da jornalista fosse confirmada. A polícia disse que um torso encontrado por um ciclista na costa de Klidesund, ao sul de Copenhague, era dela e que seus braços, pernas e cabeça foram mutilados. Várias semanas depois, os mergulhadores da polícia encontraram o resto de seus restos mortais a cerca de 1 quilômetro de onde seu torso havia sido descoberto, na Baía de Koje. A polícia disse que eles estavam em bolsas carregadas com canos e pedaços de metal. A explicação de Madsen foi que, enquanto ele estava no convés, a pressão do ar dentro do submarino caiu repentinamente, e fez com que vapores tóxicos preenchessem o suprimento de ar, matando Kim. O problema é que o médico legista não conseguiu determinar a causa exata da morte, porque o corpo de Kim foi exposto à água por tanto tempo, que se decompôs. No entanto, o legista testemunhou que eles tinham dúvidas de que a morte de Kim foi causada por envenenamento de monóxido de carbono. Embora fosse possível, mas era mais provável estrangulamento, um corte na garganta ou afogamento. O que o médico legista sabia com certeza foi que o corpo de Kim tinha mais de 14 feridas e cortes. Mas Madsen tinha uma explicação. Ele afirmou que cortou o corpo dela para evitar o acúmulo de gases. Isso ocorre quando uma pessoa morre. Assim ela afundaria no fundo do mar. Ele também admitiu que a desmembrou porque ele não conseguia jogar o corpo dela para fora do submarino. A promotoria pintou a imagem de um homem que gostava de assistir a vídeos de mulheres sendo mortas ou torturadas, encontrados em seu computador. Peter Madsen assistiu a um vídeo de decapitação pouco antes de levar Kim Wall no submarino, disseram. Ele foi encontrado pela polícia em um perfil de backup de seu iPhone. Durante o julgamento, o promotor disse que não estava claro como Kim Wall morreu, mas foi claramente intencional e com um motivo sexual. Madsen já havia convidado outras mulheres para acompanhá-lo no submarino naquela semana, mas ninguém mais foi. A promotoria argumentou que uma chave de fenda, uma serra e tubos de metal foram levados a bordo do submarino por Madsen pela primeira vez em 10 de agosto, como parte de um plano de assassinato premeditado para esfaquear a vítima, mutilá-la, em seguida, se livrar de seu corpo.
Madsen foi considerado culpado de assassinato premeditado, agressão agravada e profanação de cadáver e condenado à prisão perpétua. Eu não posso deixar de me perguntar, o que Kim estava pensando quando aquela última foto arrepiante dela foi tirada? A última foto perturbadora que estamos vendo hoje, pode ser a mais assustadora de todas, e de fato é. Em 1990, Regina Kai Walters, de 14 anos e seu namorado, Rick Lee Jones, estavam parados ao lado de uma rodovia, esperando para pegar uma carona. Os dois jovens tinham acabado de fugir de suas casas em Pasadena, e pensaram que sua sorte havia mudado quando um caminhão parou para lhes oferecer uma carona. O motorista era Robert Ben Roades, um homem que, neste ponto, acredita-se ter tido uma longa carreira criminal, e já tinha matado um casal em uma situação assustadoramente semelhante à que Regina e Rick se encontraram. Claro, eles não tinham ideia de que Robert, que parecia confiável e gentil o suficiente para oferecer uma carona, estava tramando para torná-los suas próximas vítimas. Quase assim que Regina e Rick entraram na caminhonete de Robert, tudo deu errado. Robert matou Rick, e se desfez rapidamente de seu corpo de uma maneira metódica e fria. Robert aparentemente tinha muita prática neste ponto. Claro, ele já tinha feito essa exata rotina em suas vítimas anteriores, Patricia Candace Walsh e seu marido, Douglas Skolsky, alguns meses antes. Ele se sentia seguro de si mesmo enquanto mantinha Regina presa no caminhão. É relatado que ele continuamente a agrediu, de várias maneiras, e até mesmo cortou os seus longos cabelos castanhos encaracolados. Robert ocasionalmente ligava para o pai de Regina em um telefone público, e o provocava contando sobre como ele havia cortado todo o cabelo de sua filha. Desta vez, Robert forçou Regina a ficar mais tempo com ele do que suas outras vítimas, provavelmente porque ele foi capaz de escapar impune. Não se sabe exatamente quanto tempo ele manteve Regina em seu cativeiro, nem a extensão dos horrores que a jovem enfrentou. Tentei restringir uma linha do tempo exata, mas, infelizmente, a única prova que dá qualquer indicação são fotografias que Robert tirou de Regina. Essas fotos mostram o cabelo dela crescendo de volta e vários hematomas, todos em diferentes estágios de cura. Com isso em mente, é seguro dizer que ele a manteve como refém por meses. Entre as fotos que Robert tirou estava uma, que é no mínimo assustador. A foto mostra Regina em um celeiro abandonado, usando um vestido preto e salto alto que Robert a forçou a vestir. O rosto de Regina expressa muito em uma foto, medo e tristeza absolutos, mas também um toque de desafio na maneira como ela franze a testa. Ela estende os braços à sua frente em defesa. Esta é a última foto de Regina viva, e a última coisa que ela viu foi Robert, por trás da câmera. Depois que a foto foi tirada, Robert pegou o arame farpado e a estrangulou. Como uma prova de seu estado de espírito, e a frieza com que tratou Regina depois que ela estava morta, ele simplesmente deixou o corpo dela no chão do celeiro, onde começou a se decompor. Robert mais tarde ganhou o nome infame de Track Stop Killer. E embora Regina fosse sua última vítima, ela era supostamente apenas uma de muitas. Robert foi preso quando outra mulher que ele havia sequestrado gritou até que ela foi encontrada no caminhão de Robert por um soldado. Robert foi condenado pela morte de Regina Kai Walter, e 2 outros. Além de ser suspeito de agressão, e morte de até 50 mulheres entre os anos de 1975 e 1990. Robert Ben Roades, agora com 74 anos, está cumprindo suas 2 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, no Menard Correctional Center em Chester, Illinois. Qual desses 3 casos de hoje você achou mais bizarro? Deixa nos comentários. Se você gostou do vídeo, quebra esse botão de curtir, e não esqueça de se inscrever no canal, sua contribuição ajuda muito. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima.